Olá, cidadãos do reino, graça e paz. Vamos falar de Cristo. Você sabia que Jesus, ele nos dá o maior ensino e o maior exemplo de como ser filho de Deus? Isso é muito interessante. Em todo o ministério de Jesus, Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. Você quase não ouve ele usar uma outra expressão de tratamento para Deus. Às vezes, quando ele vai contar uma parábola, ele fala de Deus como o Senhor do reino, porque, de fato, Deus tinha prometido, desde o Antigo Testamento, que viria reinar em Israel. E Jesus, quando ele começa o seu evangelho, ele começa dizendo, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus se cumpriu, de fato, foi instalado com a pessoa de Jesus Cristo, através dos ensinos, através de atos de poder. Quando Jesus começa a curar as enfermidades, é o reinado de Deus que está ali operando. Quando Jesus expulsa os demônios, é Deus reinando contra os inimigos. Quando Jesus acalma a tempestades e o mar da Galileia, é Deus dando essas ordens. Então Deus estava reinando a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus, quando conta parábolas, ensina parábolas, ele faz essa referência ao nosso Deus como Senhor, como o Rei dos Reis. Né? Mas quando Jesus se referia a Deus, ele sempre usava a expressão Pai. Isso chegava a ser blasfemo para os fariseus, porque na mentalidade de uns fariseus, é difícil chamar Deus de Pai por conta de muitas coisas do passado e do próprio pensamento que impera naquele período. Geralmente quem usava essas expressões de chamar um Deus todo-poderoso, seja o nosso Deus, seja qualquer outro, né? Geralmente era feito através de imperadores e faraós, porque eles queriam se divinizar. A forma de eles se tornarem divinos é dizer que eles eram filhos dos próprios deuses. Você tem, por exemplo, isso muito presente na cultura grega. Na cultura grega, você, lembrando dos mitos, tem sempre aquela questão ali, por exemplo, Aquiles, ele era filho de uma mulher terrena, mas também filha de Zeus, e assim muitos outros. Os imperadores gostavam também de se arrogar divinos, e aí então eles diziam que eles eram filhos dos deuses, faraós faziam isso também. Então, na mentalidade de alguém do Oriente Médio, de alguém do passado, se dizer filho de Deus ou chamar Deus de Pai, era querer arrogar para ser algo divino. Só que Jesus, ele vai além disso, porque ele não está querendo arrogar nada para ele. Na verdade, Jesus está querendo mostrar para nós como nós devemos nos relacionar com Deus. Então, a preocupação de Jesus não era se exaltar e se dizer divino, filho de um Deus, mas era mostrar para nós como se relacionar com Deus. E devemos nos relacionar como filhos. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Romanos que nós recebemos do Espírito de adoção, a qual clamamos Abba Pai. E esse Espírito de adoção é o Espírito de Cristo, segundo o apóstolo Paulo. Então é essa forma que nós devemos nos relacionar com Deus. E aí Jesus, ele mostra para nós essa relação maravilhosa, essa relação íntima que ele tinha com o Pai. Tem uma passagem muito bonita lá em João capítulo 15, versículo 15, em que Jesus diz assim, olha, vos chamo agora não de servo, mas te chamo de amigos, porque um amigo não diz as coisas como de um mestre para um servo, mas eu vos falo tudo aquilo que o Pai me ensinou. Então ele fala sobre isso. Tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Essa expressão, tudo que eu ouvi de meu Pai, mostra essa forma como Jesus se relacionava com Deus. Essa relação de um filho que aprende com o Pai. De um filho que se senta e ouve o que o Pai está ensinando. E Jesus aprendeu tudo isso. Ele aprendeu com o próprio Deus. Ele se debruçava aos pés do seu Pai para aprender. Nós devemos fazer da mesma forma. Nós devemos também sentar com a Bíblia aberta e aprender com o nosso Pai. Em espírito de oração, porque quando a gente estuda a palavra em espírito de oração, o Pai fala através das Sagradas Escrituras. E assim nós começamos a ouvir a voz dele
e Ele ensinando com muito amor, com muito carinho, trazendo para nós toda a sua sabedoria através das Sagradas Escrituras. E o seu Espírito em nós, nesse momento de uma leitura, de um estudo bíblico, de forma orante, esse Espírito nos ilumina a mente, abre o nosso entendimento e a gente consegue compreender a verdade que está ali. A gente não vê só as palavras, a gente não vê só os verbos, a gente não vê só a sintaxe, né? Aquilo que Paulo chama de a letra morta. Não, a gente consegue enxergar ali as verdades, a vontade de Deus, a direção de Deus para nossas vidas e dá uma sabedoria, aquela sabedoria do alto, a qual Tiago diz que ela é boa, perfeita e agradável. Tiago ele fala sobre que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Então essa sabedoria que nós adquirimos ouvindo a voz de Deus através das Sagradas Escrituras. Jesus fez isso para dar um exemplo. Mas Jesus também, quando ele está ali depois de conversar com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, os discípulos chegam para ele, né, dizem assim, mestre, come alguma coisa, tu está com fome. Aí ele diz assim, uma comida só tenho para comer. Aí o discípulo fica até discutindo entre um e com o outro ali, ele já comeu alguma coisa? Será que ele tinha alguma coisa para comer aí guardada, né? Aí Jesus responde assim, a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade de meu Pai. Então Jesus também nos ensina como um filho a ser obedientes, a cumprir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, como Paulo diz, e eu falei agora, né, é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para nós. Ela é boa, é perfeita e agradável. Então, não temos motivo por não querer fazer a vontade de Deus, de não querer obedecer a vontade de Deus. Se a gente não obedece, se a gente acha a vontade de Deus dura para nós, é porque a gente não compreendeu a verdade. Jesus diz isso, né? Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. O ensino de Deus, a vontade de Deus para nós, ela não é dura, ela não é uma carga pesada. Por isso que Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, o jugo do Senhor é suave e é leve. A vontade dele para nós não é pesada. Se a gente compreende de forma diferente, é porque a gente não está aprendendo corretamente com o Senhor. Talvez a gente esteja aprendendo com pregadores aí, com pessoas que ensinam outro tipo de coisa que não seja aquilo que Deus quer para nós. Porque o próprio Deus, através de Moisés lá no Deuteronômio, diz, olha, o que o Senhor pede de ti não é demasiadamente difícil de cumprir. Não é. Porque a vontade de Deus para nós ela é boa, é perfeita, é agradável e ainda recebemos do Espírito do Senhor que nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Porque Paulo fala em Romanos 8 que a carne ela está enferma para poder obedecer, né, à vontade de Deus. Ela não consegue fazer a vontade de Deus. Mas uma vez que a gente não está na carne, mas está no Espírito, aí a gente consegue obedecer à vontade de Deus. E ainda mais nessa relação de filhos, como Jesus nos ensina. Jesus nos ensina justamente essa questão de que é bom e é perfeito, é maravilhoso obedecer à vontade do Senhor. Quando obedecemos à vontade do Senhor, a gente experimenta a relação profunda com Deus. Porque é Deus operando através de nós, através da sua vontade. Ele tem propósito, tem planos para nossas vidas, ele tem um chamado para cada um de nós, que a gente chama de vocação, né? Então, tudo isso a gente consegue viver nessa relação íntima com Deus, como Jesus tinha com o Pai, a ponto de eu ser dirigido por Ele. Ele operar através de mim, como Paulo dizia, né? Que o poder de Deus operava através dele, ele diz isso lá aos Efésios. Então, o poder de Deus opera através de nós quando a gente está fazendo a vontade do Senhor. E a gente consegue cumprir a nossa vocação de forma excelente, porque essa vontade operando através de nós, como em Jesus Cristo foi, vem com poder, vem com graça, vem com capacitação. E a gente não se torna inoperante e nem infrutífero nessa obra. Então Jesus nos ensina a ter essa relação profunda com o Pai, para ouvi-lo. Tudo que eu ouvi de meu Pai vos ensinei, ele disse aos discípulos. Então a gente aprende com o Pai. E também o Senhor Jesus nos ensina a nós a vivermos em obediência, seguindo a vontade
de Deus para as nossas vidas, essa vontade que é vocacional, que ela é poderosa, ela nos capacita para poder fazermos de forma não só ordinária, mas extraordinária, principalmente extraordinária. A gente faz coisas que a gente fica imaginando, nossa, de onde é que veio isso? Que sabedoria foi essa que veio nos meus lábios para poder falar de Deus? Que poder foi esse que veio que eu nunca vi, né, para fazer tal coisa? Por quê? Porque é Deus operando através de nós quando nós seguimos a sua vontade. E Deus, em Jesus Cristo, fez muita coisa poderosa, extraordinária, abençoadora, e é nessa relação. E aí, por último, o ensino que Jesus nos dá de exemplo na relação com o Pai é de oração. Jesus, sempre que tinha um momentozinho, ele ia orar. Quando ele fazia milagres, operava curas, expulsão de demônio, depois ele buscava sempre um refúgio, ia para um lugar deserto para ali orar, para se relacionar com o Pai. Ele acordava de madrugada para orar ao Pai, porque ele tinha essa relação íntima com o Pai. Ele gostava de conversar com o Pai. Ele gostava de abrir o coração dele para com o Pai. Nós temos esse momento do Getsemane, né? Onde ele rasga o coração ali, conversando com o Pai daquele momento difícil que ele ia passar, que era ser traído, ser caluniado, condenado injustamente, sofrer açoite, sofrer escárnio e depois morrer na cruz do Calvário. Então, aqueles momentos anteriores a tudo isso, o Senhor ele começa a sofrer. Ele começa a ficar um pouco desesperado. E aí ele busca o Pai em conversa, no jardim de Getsemane. A oração é algo primoroso que um filho faz a um Pai celeste. E Jesus nos dá o exemplo disso, dessa relação. Olha que Jesus nem precisava orar, porque Jesus era o próprio Deus, gente. Ele, tipo assim, né? Porque ele nos ensinou a orar em nome de Jesus Cristo, né? Orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. E Jesus, ele não precisa orar ao Pai em nome dele mesmo, mas ele orava para nos dar o exemplo. Assim como ele começou o ministério dele, ele começou o ministério dele dando um exemplo, se batizando. Ele não precisava se batizar. João Batista reconhece isso. Você não precisa se batizar. Eu é que preciso ser batizado por você, João Batista disse. Mas aí o Senhor Jesus diz, não, para que se cumpra no momento a justiça. Ou seja, Jesus estava dando exemplo. Desde o início do seu ministério até o final, ele sempre deu exemplos de como se relacionar com Deus, de como se aproximar do Senhor, como ter esse tratamento íntimo e perfeito. Na parábola, por exemplo, do filho pródigo, ali mostra uma coisa maravilhosa, né? De um Deus amoroso, de um Deus perdoador, de um Deus que fica esperando o retorno do filho, e quando o filho chega, ele abraça, ele manda dar um banho no filho, vestir melhores roupas, colocar um anel no dedo, vestir uma sandália e manda preparar uma festa. Porque Deus ama cada um de nós. É isso que Jesus queria ensinar com a parábola do filho pródigo. Então essa relação íntima, ela foi muito bem exemplificada na pessoa de Jesus Cristo. E que Jesus seja nosso exemplo e que nós sigamos os passos de Jesus na nossa relação com Deus. Uma relação de amor, uma relação de aprendizado, de obediência e de profundidade em oração. Essa é a forma como nós devemos nos comportar como filho de um Pai que nos ama profundamente. Ame profundamente a Deus também, como Jesus amou profundamente o seu Pai. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo Vamos Falar de Cristo.